Bom dia, queridos. Você que está nos assistindo em casa, vocês que estão aqui, bom dia a todos. Que louvores maravilhosos, né? Como é bom a gente estar louvando a Deus nesse dia de sábado. Que bom nós estarmos juntos mais um dia. Eu quero convidar você agora para nós orarmos, para buscarmos a presença de Deus junto conosco. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que Tu estás conosco, mas queremos, Senhor, que Tu permaneça conosco, abrindo nossa mente e o nosso entendimento, para que tudo que aqui venhamos a aprender, possamos botar em prática em nossa vida. Ajuda-nos a sermos cristãos melhores para Te servir, para que logo Tu venhas e esta calamidade logo termine. Abençoa-nos hoje e sempre, por Teu nome aqui pedimos. Amém. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer um apanhado entre a lição e depois alguns outros textos, alguns outros achados arqueológicos, e eu convido vocês todos que estão aqui também em casa a me acompanhar. A gente quer fazer algo assim bem abrangente, bem tranquilo, e se você tiver alguma pergunta, tanto aqui quanto em casa, manda aí, passa pra gente, né? E a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre essas atividades aí que a gente vai passar agora. A lição fala sobre os testemunhos da arqueologia, e é um tema que eu realmente sou apaixonado, eu amo. Só que, na verdade, eu vou contar um segredo. Tanto na faculdade de História quanto na faculdade de Teologia, eu não fui bem na matéria de arqueologia, né? Não fui muito bem. E aí, no ano de 2018, eu fiz um curso no NASP de Arqueologia Bíblica, e eu conversei com o Rodrigo Silva sobre isso. E ele me disse: você foi mal em arqueologia porque você gosta da arqueologia bíblica, né? E a arqueologia é um campo muito extenso, desde datas e eras e datação e tal. Então você gosta, você tem a inclinação para a arqueologia bíblica, e realmente isso tem sido uma constante na minha vida. Eu sou apaixonado por arqueologia bíblica, eu amo a arqueologia bíblica. E a lição fala no início, lá na parte de domingo já, né, se eu não me engano, sobre Jerusalém. A primeira vez que Jerusalém é citada na Bíblia, você está acompanhando? Esse PowerPoint está passando para o pessoal também? Então, a primeira vez que fala é Melquisedeque, né? Quando foi encontrar Abraão, depois de ter vencido lá 5 reis, Melquisedeque era rei de Salém. Salém pode ser entendido também como paz, né? Mas tem um sentido ainda maior que paz, tipo perfeição, mas também interpretado como paz, né? No árabe eles chamam de salam, né? Parece salame, mas não, é salam. Certamente vocês já viram alguém se cumprimentar em árabe, né? E eles dizem salam aleikum. A gente chama que é salam aleikum, mas não é. É salam aleikum. A paz esteja com você. E a gente cumprimenta com aleikum salam. A paz com você esteja em paz, né? E os judeus normalmente se cumprimentam com shalom, né? No sábado eles se cumprimentam com Shabbat Shalom, que é o sábado de paz, o sábado abençoado, né? Então a primeira vez em Gênesis 14 foi que apareceu a cidade de Jerusalém, ou Salém, onde o rei Melquisedeque morava, né? Depois, a segunda parte foi no primeiro ato de Davi como rei. Depois que ele foi coroado rei, ele conquistou a cidade de Jebus, que era a capital dos jebuseus, na atual Salém, né? E transformou como a capital do seu reino, ou Jerusalém, a morada da paz. Jeru é morada, ou casa, ou vila, como você preferir, né? E depois, Salomão, o filho de Davi, ele constrói um grande templo naquela cidade e a torna a capital, embeleza. Este é uma réplica, na verdade uma simulação de como seria o tamanho do templo naquela época, né? Os historiadores acreditam que o templo teve 3 fases, ou 3 construções, pode-se assim dizer. O primeiro templo foi feito por Salomão, mais ou menos no ano 980 a.C., né? O segundo foi reconstruído por Esdras e Neemias depois que Nabucodonosor destruiu. E o terceiro templo, aí está as muralhas, né? O terceiro templo é considerado como o templo de Herodes. Eu sei que parece um cara bonitão ali, mas na verdade eu estava só tirando uma foto para mostrar o desenho da pedra herodiana, que ele tem um rebaixo, né? Quando Herodes reconstruiu o templo, ele quis fazer isso para ficar para a posteridade, né?
Eu sei que a pochete não favorece, mas o kippah também é de papel, que não era uma coisa muito legal. E o óculos piorou, mas tudo bem, o importante é o local, né? E pode ver que no cantinho ali tem vários papeizinhos, onde os judeus ortodoxos ou visitantes do mundo todo colocam seus pedidos ali, né? Suas orações. O último templo, o terceiro templo, foi destruído no ano 70, né? Da nossa era. Jerusalém, durante a sua longa história, foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23, atacada 52 vezes e capturada e recapturada por 44 vezes. A parte mais antiga da cidade é estabelecida no 4º milênio a.C., em 1538, as muralhas foram reconstruídas em torno da cidade. E olha que interessante, essas muralhas construídas em 1538 permanecem até hoje, conhecida como a cidade antiga, né? O Old Jerusalém. E veja, aqui, nessa parte, eu aproximei, a gente vê uma porta lacrada, propositalmente. Você tem ideia por que essa porta está lacrada propositalmente? Existia uma tradição, e ainda existe, de que um rei entraria por aquela porta, a porta leste, com um grande exército montado nos seus cavalos, e ele tomaria a cidade e faria dela um grande reino. Então, Solimão, o Magnífico, em 1538, lacrou essa porta, para que, se houvesse esse rei, não entraria por aquela porta. Só que por aquela porta entrou um rei montado em um jumentinho, num domingo que antecedia a Páscoa. Hoje nós conhecemos como Domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. O rei já havia entrado montado num pequeno jumentinho por aquela porta que dá acesso ao Monte das Oliveiras, e foi então saudado como rei, né? E aí aquela lenda se ficou tão extensa naquela região que o árabe, então, Solimão, resolveu lacrar essa porta, e desde então ela está lacrada. Desde 1538 nada entra por ali. E o medo deles ainda vai mais além. Eles construíram um grande cemitério no Monte das Oliveiras, porque um exército jamais poderia marchar sobre o cemitério. Então as ruas, as vielas do Monte das Oliveiras são muito estreitas, mal passa um carro. Tem lugares para um carro estacionar, se vier 2 carros, um para e o outro passa, porque eles construíram um cemitério gigante para que um exército não conseguisse passar por ali. Veja qual é o medo deles. Esta é uma catacumba dentro das muralhas de Jerusalém. Na verdade, ela é dentro da igreja do Santo Sepulcro, onde a igreja católica construiu um templo, dizendo que ali Jesus tinha sido crucificado, né? A lição também fala de Davi e Golias, né? Se não me engano, na lição de segunda-feira, é isso? Alguém tem alguma pergunta até agora? Está tudo bem aí? E este é um sítio arqueológico, um dos mais recentes. Até agora foi escavado apenas 20%. Ribet Keiafa. O que tem de interessante nesse sítio arqueológico? É o lugar onde Saul, com seu exército, estava de frente aos filisteus no Monte Sucó. Lá atrás é o Monte Sucó. E aqui era a cidade, ou a montanha, onde estavam os judeus comandados por Saul para a batalha. E de lá desceu um gigante de 6 côvados e 1 palmo, chamado Golias, né? O côvado, em algumas versões de Bíblia, traz como um cotovelo. Pode-se dizer 44 ou 45 centímetros. O que dá mais ou menos aí, para quem é bom em cálculo, dá quase 3 metros, né? Por aí. E ele desceu e começou a falar um monte de bobagens. Então um jovem chamado Davi disse: o que esse homem está querendo, está dizendo? O que esse circunciso está falando contra o nosso Deus? Então ele resolveu assumir a batalha, né, e ir lá. Um jovem foi encontrar esse gigante naquele vale lá embaixo, entre as 2 montanhas. 2 homens, um muito grande e um pequeno, se encontraram, né? E a gente conhece o resultado da batalha. Mas por que esse sítio arqueológico tem tido tanta importância? Ali foram descobertos que o reino de Davi estava se expandindo.
Alguns historiadores acreditavam que o reino de Israel era simplesmente tribal, poucas cidades, pouquíssimas cidades. E então esta é a prova de que o reino estava se expandindo. Ali foi achado, escavado apenas 20% deste sítio arqueológico. Foi achado casa de tesouros, casa do palácio do rei, quando o rei estava em viagem, muros, fortificações, casamatas e muitas outras coisas em apenas 20% de escavação. Olha, aqui é a visão mais próxima do vale lá embaixo, né, onde eles lutaram, né, o Davi e o Golias. Este é um lugar de oração. Aqui eram feitas orações. Ó, quando o rei passava em viagem por esta cidade, ele ali fazia as suas orações. E tem alguns trechos de hebraico, talvez essa seja, por enquanto, a escrita hebraica mais antiga que se tem gravado, né? Mais antiga ainda que a placa de Ezequias, tem cerca de 1000 anos antes de Cristo. E ainda não está muito bem detalhado o que ali diz, mas certamente é parte de uma coroação de um rei. As responsabilidades de um rei, não é? Como essa cidade tinha sido fortaleza, né, para a expansão do rei. Na lição de terça, sobre... É terça? Ezequias e Senaqueribe? Nós já falamos, segunda, nós já falamos sobre isso uma vez aqui, né? O rei Senaqueribe era um rei que gostava muito de propaganda, né? Numa época que não tinha Facebook, Instagram, ele gostava de fazer a mídia dele, né? E esta história está contada, no mínimo, em 5 livros, ou 5 situações diferentes. Ali eu listei os livros 2 Crônicas, Isaías, 2 Reis, e a estela de Senaqueribe, que é uma pedra, né, onde ele escreve as suas batalhas, né? E o muro do palácio de Nínive tem algo fantástico, tem um mural fantástico lá. Veja, quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra ele, eu quero deixar bem claro assim, Senaqueribe era o rei assírio, o mais importante, mais poderoso da época. Ele tinha tomado já algumas cidades, cerca de 40 cidades judias, né? Cidade do povo de Judeu, e inclusive Laquis, que era uma cidade fortificada, foi a qual ele fez o muro, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, quando ele veio cercar a cidade com um exército de 180 mil soldados, o Ezequias, que era o rei de Jerusalém, ficou abismado. Como esse exército vai vir? O que eu vou fazer, né? E ele rapidamente tomou algumas providências, fortificou um muro, ali está atrás do muro, e também construiu um aqueduto de 500 metros pela rocha. Esse aqueduto entrou para a história, não só no livro de 2 Crônicas, que conta a história, como ele fez esse aqueduto, mas por essa placa que ele colocou já na entrada do tanque de Siloé. Então o aqueduto vinha lá de cima, descia até o tanque de Siloé. Na entrada do tanque de Siloé tem uma placa comemorativa, marcando ali como foi a construção, né? Como foi a construção desse aqueduto. Algo bem interessante. E aí está então a propaganda que o Senaqueribe fez. Tudo que é lugar que olhava tinha propaganda das guerras. Essa é uma estela, uma pedra feita por Senaqueribe contando de todas as suas guerras. E aqui o muro de Nínive tem como foi que ele transpôs o muro, a muralha, que era uma cidade fortificada de Laquis, né? Esta painel está na sala, na antessala do palácio de Senaqueribe lá em Nínive. Se você olhar bem de pertinho, tem algo parecido com um tanque de guerra aqui. Uma proteção de couro, na ponta tinha um ariete, que é uma lança para poder perfurar os muros, né, da cidade. Bem interessante. Na estela de Senaqueribe, ele diz que fechou Ezequias numa gaiola, e isto é verdade, a Bíblia também relata isso. Só que o que ele não relata, e nem a Bíblia relata, é que ele entrou em Jerusalém, porque ele na verdade não entrou, né? Numa noite um anjo do Senhor saiu e exterminou com o seu exército, né? Conforme a profecia de Isaías. Então a estela fala que ele cercou Jerusalém, mas não que ele invadiu Jerusalém. A próxima dia da semana fala sobre a Babilônia, né? Babilônia é uma cidade bem conhecida na Bíblia. E ela foi, por 2 situações, provavelmente a cidade mais importante e maior do mundo antigo.
No século 6 a.C., mais especificamente na época de Daniel, Babilônia tinha uma grande universidade, tinha pessoas importantes trabalhando lá. Era a cidade mais economicamente desenvolvida e também a cidade culturalmente mais desenvolvida. As pessoas iam para lá para estudar, para desenvolver. E ele, Nabucodonosor, que era rei naquela época, quando invadia algumas cidades, ele levava pessoas inteligentes ou pessoas de cultura para lá estudarem, né? A primeira universidade surgiu lá. As pessoas estudavam de 3 a 4 anos para se formar. A história diz que Daniel, que era eunuco, estudou lá numa daquelas universidades, né? E as escavações, veja, foi escavado por uma equipe alemã já há muitos anos. E esses são uma réplica dos muros. Olha só que interessante. Os muros da Babilônia, 6 séculos antes de Cristo. Já imaginou? Esta porta de Ishtar está no museu, é uma réplica, lógico, né? Está no museu da Alemanha. E ela tem vários leões, cerca de 120 leões gravados. Olha uma reprodução de como seria o tamanho. Esta porta da frente é a porta de Ishtar. Atrás ainda teria uma maior. Seria uma reprodução do tamanho real da porta de Ishtar. Era apenas uma das portas. Olha o detalhe do relevo do leão. Que coisa interessante, viu? Uma parte bem legal. A Bíblia fala que Daniel, se eu não me engano, no capítulo 7, estava deitado, teve um sonho e sonhou com profecias e acordou e começou a escrever. Daniel 7,4, ele fala que a Babilônia era um leão, como um leão, né? Ele sonhou com 4 animais e um dos animais era o leão. Por isso a Babilônia é considerada profeticamente como leão, porque ela tinha, além das suas paredes, as esculturas de leão, ela também se comportava como um leão, né? A soberba, a magnificência, né? O leão na floresta, ele não é só o rei, ele também é o senhor da floresta, né? Ele se acha. Na próxima lição, acho que quarta ou quinta, fala sobre a historicidade de Jesus, né? Fala sobre Pôncio Pilatos e também sobre Caifás. Pôncio Pilatos também conhecido como Pilatos, foi governador. E aqui, nessa pedra aqui embaixo, essa é uma moeda do tempo de Pilatos, muito rara. E aqui tem uma pedra. Esta pedra foi erguida em Cesareia. Cesareia é uma cidade marítima que foi construída por Herodes em homenagem a César, né? Na beira do mar Mediterrâneo, então, tem essa cidade marítima. Ela era um porto. Quando as pessoas iam viajar, normalmente usavam aquele porto, né? Porque era uma cidade nova e tinha modernidade e tal. E aí está escrito aqui: Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Claro que pouco se enxerga aqui, né? Mas aqui dá para ver Tibério Pilatos, Judéia. O prefeito ficava nessa parte que foi danificada com o tempo. Por muito tempo se dizia que Pilatos era uma figura que apenas estava relatada na Bíblia. Mas as escavações de Cesareia mostraram que esse Pilatos, Pôncio Pilatos, realmente existiu e tinha uma influência muito grande, porque ele era o prefeito de toda a Judéia. Agora, a casa de Caifás. Caifás foi o sumo sacerdote judaico entre 18 e 37. Neste tempo, ele ainda já não era mais da linhagem sacerdotal. Ele era escolhido por Roma, o sumo sacerdote. E esta igreja, né, muitos dos pontos turísticos de Jerusalém foram construídas igrejas em cima e muitos não são verdadeiros, foram apenas pontos turísticos. Mas o que torna esta igreja um ponto praticamente verdadeiro, como a casa de Caifás, a gente vai ver logo adiante. Bom, ela é conhecida como Igreja São Pedro de Galicanto. Você tem ideia por que ela tem esse nome de Galicanto? O que aconteceu quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras? O galo cantou. Pedro estava lá, né? Pedro foi acompanhando meio de cantinho e o galo cantou. Então por isso o Galicanto. Olha que interessante esta escultura que tem logo na entrada. Lá em cima tem um galo cantando. E na figura não aparece bem, na próxima aparece. Ó, tem um soldado romano, Pedro. Aqui tem a representação de um foguinho, né?
E aí está o Pedro ali se aquecendo na beira do fogo quando o galo cantou. Por isso o nome dessa igreja, né? Galicanto. Eles conservaram ainda esses degraus, dizendo que Jesus, essa escada Jesus tinha subido para ser julgado. Mas não é isso que transforma ou que dá veracidade à casa, à igreja, né, de São Pedro de Galicanto. Mas o subterrâneo desta igreja tem lugares para aprisionar pessoas. Então Caifás era, além de sumo sacerdote, também uma espécie de polícia, né, com relação a crimes religiosos. E as pessoas eram amarradas ali, colocados em fundos, presos para que pudessem contar a verdade. Estes fatos do subterrâneo dessa igreja dão uma certa veracidade. É muito possível que realmente Jesus tenha estado naquele subterrâneo ali quando foi interrogado, né? A lição também fala de textos antigos que falam fora da Bíblia sobre o Jesus. Bom, eu tinha 2 livros para trazer, Flávio Josefo e uma enciclopédia sobre Jesus, do Rodrigo, mas acabei esquecendo, né? Como eu estava me arrumando e a minha esposa querida, te amo, está me olhando, está me escutando. Ela foi colocar as coisas no carro, inclusive o pão, né? O pão ázimo que ela fez, que a gente vai comer depois. Ela esqueceu e ela nem sabia que ia trazer esses livros, né? Mas tudo bem. Olha, Tácito, que viveu de 55 a 120, ele faz uma citação dizendo: por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero colocou a culpa de infligir mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamados cristãos pela população. Cristos, de quem o nome tem sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um de nossos procuradores, Pôntius. Então, essa citação foi feita por um historiador, mas ele era mais que historiador, ele era um escriba romano, né? Tácito. Além de ser historiador, ele também escrevia para os anais o que acontecia nas cidades romanas, né? E fazia um histórico disso. A carta de Plínio Jovem para Trajano. Trajano responde essa carta, mas ele fala: nunca estive presente em um exame dos cristãos, portanto eu não sei a natureza nem a extensão dos castigos normalmente infligidos a ele. Aqui o Plínio está falando: olha, eu não sei bem certo o que eu faço com essas pessoas, mas eu sei que eles estão sofrendo castigo por todo o mundo romano. E Trajano responde para ele em outras cartas, não é? A pergunta me parece ser dirigida à sua consideração, especialmente em vista ao número de pessoas ameaçadas. Indivíduos de várias idades e classes, tanto homens quanto mulheres, estão sendo trazidos para o julgamento. E isso é possível continuar. Isso não acontece apenas nos povoados, mas nas aldeias, nos distritos. Isso vem de encontro ao que a Bíblia fala, que o Evangelho estava sendo espalhado por todo mundo, e quanto mais os cristãos eram torturados, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Flávio Josefo, eu queria trazer o livro. Na Antiguidades ele diz assim: por este tempo surgiu um homem, se é que podemos chamar de homem, chamado Jesus. Ele era o Cristo. Este livro eu utilizo muito para a pesquisa, e se vocês quiserem, um dia eu posso trazer para que nós juntos possamos ver. Fé e história, o que isso tem de interessante? À primeira vista não diz nada, né? Parece uma montanha comum. Essa montanha está em Jerusalém. Na frente tem uma avenida, do outro lado tem as muralhas da cidade antiga, e então a cidade antiga de Jerusalém. Olha só, a montanha aquela que eu passei antes, a rodovia, e aqui as muralhas antigas. Perceba que aqui essas muralhas estão fendidas, ó, e estas foram construídas em cima dessas aqui. Agora, olha que interessante o que tem naquela montanha, atrás daquela rodoviária. O que é isso? Uma caveira. Enquanto milhares de pessoas vão visitar a igreja do Santo Sepulcro, na verdade, Cristo não foi crucificado ali. Ele foi crucificado num jardim perto, ali atrás da caveira, né, que se chama o Golden Park, onde tem esse túmulo, né, que possivelmente os historiadores acreditam que tenha sido de Cristo,
por várias informações cruzadas, como por exemplo um jardim. O que torna um jardim possível naquela região é uma cisterna, e lá tem uma cisterna, fica próximo à caveira, fica fora das muralhas da cidade, fica no lado norte da cidade. São vários indícios ligados que este possa ser o túmulo de Jesus. E aí dentro do túmulo, lá dentro desse túmulo, o que está escrito? Além dessa cara de peixe morto, diz assim: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Lógico, né? O que tem dentro do túmulo? Nada, né? Ali aconteceu toda aquela situação, né, de Jesus sendo crucificado, colocado dentro do túmulo, e no terceiro dia ressuscitou. Agora, na parte de fé e história, diz o quê? Muitas vezes nós, como cristãos, temos uma visão um pouco diferente dos historiadores. Não significa que um está certo ou outro está errado. Significa que quanto mais passa o tempo, mais luz nós teremos sobre isso, sobre o conhecimento. Isso tem mudado muito. Muitas questões sem explicação, cada dia começam a ter mais explicações. Depois que o Estado de Israel foi formado, depois da guerra dos 6 dias, onde Israel tornou uma nação um pouco maior, foi fundada a Universidade de Hebron. E essa universidade deu um novo gás, uma nova forma de ver, né? Até então, o que a gente sabia era que vinha das universidades da Europa. Mas agora a Universidade de Hebron, ela começa a estudar especificamente, fazendo escavações naquele lugar com a Bíblia. E ela começa com a Bíblia fazendo pesquisas e começa a achar situações diferentes. E a cada dia nós vemos novas descobertas. É muito rápido isso. É interessante que isso é uma explosão de conhecimento que nos últimos dias tem acontecido. Os primeiros textos da Bíblia foram escritos em papiro e em pergaminho. No livro de Jó, ele fala que o papiro desenvolve-se num pântano. Você conhece o papiro? Algum de vocês já conhece? Eu já mostrei. Aqui eu tenho papiro e pergaminho. Vou tirar o pergaminho. Esse é o pergaminho. E esse é o papiro. Ó. Pode espalhar para nós aí, tem vários aí. Então o papiro é feito de uma planta que tem o nome papiro, que deu origem ao papel, né? Como ele é feito? Eu vou mostrar um desenho, uma foto dele, ó. Ele nasce na beira do pântano. Então ele é descascado, feito em fatias muito finas, deixado de molho, e depois de 3 dias, 4 dias, ele então é tramado e prensado, e fica mais uns 3 ou 4 dias, né, prensado. Então fica isso. E qual a diferença entre o papiro e o pergaminho a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente sabe que a Bíblia relata que Moisés foi instruído em todas as leis. Foi instruído em toda a ciência dos egípcios, incluindo as letras, né? Aquela forma de escrever. Agora imagina, Deus tinha um plano realmente, né? Ele queria que Moisés escrevesse os primeiros livros da Bíblia, e ele disse: olha, você vai aprender egípcio, você vai aprender as letras, né? Os hieróglifos, que é considerado a escrita sagrada, para que depois você, tendo essa base, vai escrever os livros da Bíblia. Só que não em hieróglifo. Você vai desenvolver um novo método de escrita, né? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Êxodo 17, 14. Moisés ficou estudando nas universidades egípcias por muitos anos, cerca de 28 anos. Quando ele foi para a universidade egípcia, ele tinha cerca de 12, mais ou menos, né? E até os 40 ele estudou lá. Olha, e nesses relatos desses papiros, existem algumas coisas como este papiro de Ipuer. Ele era um sacerdote egípcio. E ele conta uma coisa interessante: os estrangeiros hebreus vieram para o Egito, eles têm crescido, eles estão em toda parte. Acho que a bateria está ruim aqui, né? Não? Alô? Papiro de Ipuer diz assim: os estrangeiros hebreus vieram para o Egito, eles têm crescido, estão por toda parte, literalmente em todos os lugares. Eles se tornaram gente, olha só, como se não fossem gente, né? O Nilo se tornou em sangue, as casas, as plantações estão em chamas, a casa real perdeu todos os seus escravos mortos, estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres, ou os escravos hebreus, estão se tornando donos de tudo. Olha uma comparação entre as pragas, né, na época de Moisés,
e o papiro de Ipuer. A praga está por toda parte, o sangue em toda parte. Todas as águas do rio se tornaram em sangue. E esse papiro de Ipuer faz uma mescla, né, do que Moisés relata no livro de Êxodo. Outros papiros importantes foram descobertos há pouco, né? Depois que no ano 47, um menino jogou uma pedra dentro de uma caverna e viu que algo estourou. Então ele subiu lá e descobriu muitos fragmentos de papiros e pergaminhos. Chama-se as cavernas de Qumran, datado de 250 a.C. Era um lugar onde os maçoretas iam lá e transcreviam partes da Bíblia, não somente partes da Bíblia, mas também relatos do dia a dia que ia acontecendo. E até agora ainda estão sendo pesquisados, mas já acharam 930 manuscritos, fragmentos de manuscritos, tanto em papiro, quanto em cobre, quanto também em pergaminho. E ainda tem se achado, viu? Estão se achando. Esses papiros, ou a maioria deles, estão no Museu do Livro, ou o Museu dos Manuscritos do Mar Morto. Aqui, neste rolo, que está bem no centro, tem o livro completo de Isaías, a versão mais antiga, que data de 250 a.C. Ele fica bem nesse centro aqui. Agora eu pergunto para vocês. A minha esposa não queria que eu fizesse isso, mas eu vou fazer. O que tem em comum eu, o Morgan Freeman, o Papa Francisco e o rei Juan Carlos da Espanha? O que nós temos em comum? Nada. Nós conhecemos o curador do Museu do Papiro, do papel lá, né, o Museu do Livro, que é o Adolf Reutemann. Ele teve numa palestra em São Paulo e nós aprendemos bastante sobre estes rolos, né, sobre esses papiros das ruínas de Qumran. E aí está ele, né, com essas personalidades, né? Claro, o mais importante está ali, né, em cima, sem dúvida. Ele é um argentino, ele entende muito de escritura hebraica, de rolos de papiros, enfim. E ele tem estudado bastante, dado bastante ideias, né? A Universidade de Hebron, ela tem um programa que eles dão aulas online, claro que tem um custo baixo, mas tem. E eu tenho feito alguns cursos com ele, inclusive o pastor Rodrigo tem dado aula também na Universidade de Hebron, né? Esse Adolf Reutemann também, a professora Raquel dá aula de hebraico, o arqueólogo que tem escavado as ruínas da cidade de Davi também tem dado aulas lá, e eu tenho aproveitado muito esses momentos de inteligência, né, que a gente vai pegando. Bom, o pergaminho, diferente do papiro, ele é de couro de animal. Aqui eu tenho apenas um. Normalmente é couro de cabra ou de bode, né, e tem aquele chamado sagrado, que é o vitelino, que é aquele animal bem jovem, né? Qual é a diferença fundamental entre um e outro? Um é uma planta, né? O papiro é uma planta. E o pergaminho, então, é um couro. A cidade de Pérgamo se destacou por fazer isso. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em Estância Velha, uma cidade que trabalha com couro, beneficia couro. E quem já foi em Estância Velha sabe que tem um cheiro não muito agradável, né? E eles usam hoje bastante produtos químicos, né? Naquela época provavelmente não tinha esses produtos químicos, né? Mas a cidade de Pérgamo devia ter um cheiro um pouco estranho, né? Chegando lá, era uma cidade que trabalhava muito com esse couro, que fazia o pergaminho, né? Então, imagino. A diferença fundamental entre um e outro é o seguinte: o pergaminho pode ser escovado e escrito de novo. E o papiro não tem como, né? Paulo escreve algumas vezes: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Qual a diferença, né? O pergaminho eram comentários, ele escrevia cartas no pergaminho, e os livros eram os livros do Antigo Testamento, provavelmente, né? Alguns em pergaminho, outros em papiro. Mas o pergaminho, ele escrevia, todas as cartas que ele escrevia. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês: Paulo pouco escrevia, né? A Bíblia fala que ele escreveu 13, eu acredito que 14 cartas,
mas raramente ele mesmo escreveu. Normalmente no final das suas cartas ele dizia, e no final, esta saudação eu escrevo com o meu próprio punho em letras grandes. Normalmente era um escriba que escrevia para ele ditava, né? E a pessoa escrevia nos pergaminhos. As cartas normalmente eram seladas, né? Com um selo e cera, e a pessoa que selava essa carta ali, um pergaminho selado. Então colocava o seu anel em cima. Se ela era um documento original, ele obrigatoriamente tinha que estar selado. Quais eram as moedas usadas no tempo de Jesus? A Bíblia relata 3 tipos de moedas. O dracma era uma moeda grega, o denário era romano e o shekel era israelense. O dinheiro do templo era sempre israelense. Não poderia ser usado outro dinheiro no templo que não fosse um shekel, né? O dracma e o denário eram dinheiro de um dia. Eu tenho aqui, é uma pena que você está longe, ó. Um dracma é a única moeda verdadeira que eu tenho. As outras são cópias. Por que o dracma é uma moeda fácil? Porque foi a moeda de maior circulação. Desde o século IV a.C. até poucos anos, até entrar o euro, o dracma circulava na Grécia. Essa é uma moeda de mais ou menos 150 a 200 anos antes de Cristo, né? Já tem inclusive a figura de Alexandre atrás. Denário foi feito com o peso de um dracma, mas com o passar do tempo ele foi perdendo o seu peso, né? Sendo menor, para que pudesse ser feito mais cunhagens. Existem 12 cunhagens diferentes de denário. Da palavra denário surgiu o dinheiro, né? Dinheiro em italiano é denaro, né? Tanto o dracma quanto o denário valiam um dia de serviço. A pessoa trabalhava um dia, né? E tem várias histórias na Bíblia relatando que o denário ou o dracma valia um salário de um dia. E o shekel era um dinheiro israelense, só podia ser usado em qualquer lugar em Israel, o shekel. Então, havia um ágio muito grande. Quando a pessoa trabalhava e queria levar para o templo, ela tinha que trocar, e aí aqueles agiotas, né, cobravam muito caro para trocar esse dinheiro um pelo outro. Lâmpadas ou candeia. Esse de 7 pontas é chamado menorá. Aqui eu tenho 2 lâmpadas. Uma de quem era abastado, que colocava óleo de oliva, um pavio, então acendia. E quando queria apagar, simplesmente tapava, porque o oxigênio não entrava e o fogo terminava, né? Então essa era de quem tinha um poder aquisitivo maior. E essa aqui é uma lâmpada dos tempos de Jesus. Essa eu ganhei numa cidade que não se chama mais Nazaré, se chama Yeshua, que é a Vila de Jesus, Yeru Yeshua. Então lá na Vila de Jesus eles têm uma vila temática, onde a pessoa entra e vê mais ou menos as casas e a formação. E na saída a gente ganha uma lamparina dessas, que era dos tempos de Jesus, é feita de barro. Quer mostrar? Consegue chegar perto? E a de 7 pontas é mais sagrada, né? Simboliza a totalidade, como o número 7 também, né? Não se acende uma candeia, tem 2 relatos bíblicos aqui sobre candeia ou sobre lâmpada. Perfumes, nós temos aqui alguns também, né? Inclusive, a história que, estando em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Bom, alabastro é uma pedra. Alabastro é uma pedra muito comum naquela região. E ela é fácil de ser trabalhada. Inclusive existem situações onde ela tem cores diferentes, até mais que uma, 2, vários desenhos diferentes, né? O vaso de alabastro então significa a pedra de alabastro, né? Só que dentro ela colocou um perfume raro chamado nardo. Pena que você não pode aí sentir o cheiro de casa, né? Mas o cheiro, quando o vaso de alabastro se quebrou, invadiu todo o espaço, né, que ali estava. Todo o espaço invadiu e derramou sobre a cabeça e foi limpando, né? E entrando na casa, achando um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adorando, abriu os seus tesouros, ofereceram as dádivas, ouro, incenso e mirra. A mirra
não somente um perfume, mas usado para curar as doenças, né? Sarar as feridas. Então, como Maria tinha dado à luz há pouco tempo, ela levou a mirra para que pudesse ser usado como remédio, né? Como unguento. Bom, essa é a lótus, né? Que são perfumes. Ali os egípcios colocando perfumes, né? As mulheres egípcias usando. Depois eu tenho mais 3 essências ali para que vocês possam sentir o cheiro. A alimentação, nos tempos bíblicos, o alimento principal era o pão, né? Era o pão. O pão mais conhecido e mais sagrado dos judeus é conhecido como matzá, ou pão pobre, o pão dos pobres, né? Que é esse aqui. Depois a gente fez pequeno para que não precisasse partir e vocês pudessem levar, comer, tanto faz, né? O matzá é conhecido como pão ázimo, pão sem fermento. E por que é conhecido como o pão dos pobres? Que foi o pão feito às pressas, por ocasião da Páscoa. Ele foi feito às pressas para ser levado e comido, né, no caminho. É um pão simplesmente com óleo de oliva, farinha, sal e água, mais nada, sem fermento, sem nada. Esse pão é considerado sagrado e comido em todas as Páscoas, né, com ervas amargas, para simbolizar a passagem, a libertação. Não é simplesmente um pão, ele simboliza a passagem de um povo cativo para um povo livre. Então, pão sem fermento simboliza isso, né? A libertação do pecado. Mas por que o pão era tão importante naquela época? Porque permitia que a pessoa pudesse andar mais longe, caminhadas mais longe, né? E se alimentar. Então, tinha muitas pessoas destinadas, padeiros, né? A fazer esses pães. Quais eram os idiomas falados por Jesus? Jesus falava, pelo menos biblicamente, ele se comunicou em 3 idiomas. No dia a dia ele falava o aramaico, que era a língua comum do povo, né? Mas ele também falava e lia em hebraico, né? Conta que ele entrou no templo e levantou e leu o livro de Isaías em hebraico, né? E grego também, né? Conta no livro de João que alguns gregos vieram procurar ele e ele conversou então com os gregos, né? Essa cidade na Síria é um dos últimos redutos que fala ainda aramaico. Porque hoje o aramaico está quase sendo extinto, né? Então essa cidade fica longe de tudo. Embora a Síria já tenha sido invadida algumas vezes, essa cidade continua intacta desde a época de Jesus até agora. Fica mais ou menos 90 quilômetros da onde Jesus morava, né? Perto do Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, né? Ou a vila de Naum. Qual era a profissão de Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Marcos 6,3 e me ajudasse nessa tradução aí do grego para o português. Abriu aí? Em casa também? É difícil tarefa de traduzir, né? Então, ou autós estim significa não são estes, não é este, né? Não é este o Telton, o construtor, o carpinteiro. Não é este o carpinteiro. Se tiver algum erro aí, você me fala, viu? Não é este o carpinteiro ou o construtor. Ruiós Marias, o filho de Maria. Adelfós, irmãos, Adelfós, irmãos de Jacobo, de Tiago e José e Judas e Simão e suas irmãs estão próximas. É mais ou menos isso que diz? Suas irmãs não estão próximas? É mais ou menos isso? O que diz na versão de vocês? Não estão aqui conosco. Não estão aqui conosco, não estão próximas, né? Aqui próximas a nós. E escandalizavam-se dele ou nele. Mais ou menos isso? Então veja a difícil tarefa, né? Porque do grego há vários caminhos a se tomar. E a gente às vezes, por isso que a gente tem algumas versões diferentes. Agora, o que nesse verso eu quero pegar é o teuton ali. Teuton significa não apenas um carpinteiro, mas um construtor, alguém que trabalhava inclusive com projetos, que fazia algo muito maior. Ele não era, nesta versão, nesta parte da Bíblia, ele não era o filho do, ele era o. A Bíblia não diz que ele era o filho do, não tem o Ruiós ali, diz que ele é filho de Maria, ó. Ruiós Marias, ele é filho de Maria. Mas não diz que ele é o filho do carpinteiro.
diz que ele era o construtor, ele próprio era. Então, ele tem alguma formação de construção, provavelmente aprendeu com o pai, né? Mas ele tinha um certo desempenho profissional. Não era simplesmente alguém assim, que não quero mais trabalhar com isso e vou virar um pregador. Não, ele tinha um conhecimento alto, porque ele não era um filho do carpinteiro, ajudante de carpinteiro, ele era o próprio. E aí tem algumas ferramentas, inclusive nessa vila que eu falei para vocês lá em Nazaré, que se chama Yeru Yeshua, a Vila de Jesus. Ele tem algumas ferramentas nessas casas, e essa foto é real, eu mesmo tirei, de alguém que trabalha lá no cenário. Então chegou com eles a um lugar chamado Getsemani. Eu tenho um sério problema com o português, porque é só no português que o G é G. Em outros idiomas é tudo G. Então, esse lugar se chama Getsemani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Você sabe o que é Getsemani? Tem ideia do que é? Getsemani significa a prensa de azeite. Então, no Monte das Oliveiras, logicamente existiam muitas oliveiras, né? Produção de azeitona. E para que o azeite seja extra virgem, ele era colhido e trazido para a prensa. Então ele era prensado. Este é o jardim do Getsemani. Ainda tem árvores de cerca de 2.000 anos. Essas oliveiras têm cerca de 2.000 anos. Aqui está escrito Jardim do Getsemani, Circuito Franciscano da Terra Santa. Ano do domínio, ou ano depois de Cristo, 1959. E ali a fundação extrema quer dizer que eles têm muito zelo pelo que eles falam, né? Mais ou menos assim. Essas são azeitonas, produção de azeitonas, oliveiras, de cerca de 2.000 anos. O que acontece com a oliveira? Por que ela dura tanto tempo assim? Porque ela pode ser enxertada. E aqui você vê galhos enxertados num tronco muito antigo. Então faz um corte no galho, enxerta um tronco novo e dali surge uma oliveira nova, um galho novo, produzindo novas oliveiras, certo? E aí a oliveira, né, a produção. A gente foi no verão, lá no verão, né, julho, inverno aqui muito forte, né, lá tá verão, então as azeitonas elas são produzidas no verão. E aí está a prensa do azeite, como era feito, né? Colocava então a azeitona ali, era amassada, depois o azeite colhia pelo furo, o que não era colhido era colocado num saco e prensado, para que o resto fosse utilizado. Aí tem um azeite já, ó, aqui ele escorria, ó. Esse era conhecido como o primeiro azeite, o mais puro, o azeite utilizado para o templo, né? Tinha 3 tipos de azeite, o primeiro azeite era esse aí, o mais puro. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Aquele filme Paixão de Cristo, né, foi um dos filmes mais bem embasados na historiografia, inclusive no idioma. E todas as partes onde Jesus fala, inclusive o livro, o filme não pode ter, ou até então não tinha, uma tradução, porque simplesmente a legenda, porque perdia toda a originalidade do filme, né? O trabalho que deu para aquele ator aprender o aramaico e comunicar e falar em aramaico, de repente uma tradução, perde a originalidade, a função do filme, né? E eu peguei a oração de Jesus nesse filme e a gente vai ver um videozinho agora. Eu acho que está aqui, né? Opa, foi tu aí, André? Foi. Não rodou. Tem fora. Dentro do... Kulit Kehu. Henke Kaste Yedimni. Lakispa. Nehueti Lakispa.
complicado, né? O aramaico, até naquela vila, é muito difícil. Eles para se comunicar em aramaico fora de lá é bem complicado. Agora, o último slide diz assim, no Desejado de Todas as Nações, página 83. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos em seu espírito. Se queremos ser salvos afinal, teremos que aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Olha, é muito bom. Eu, como historiador, eu gosto muito de estudar a Bíblia junto com a história, né? As suas fontes, pesquisar, ir atrás. E eu me sinto, a minha fé se sente fortalecida quanto mais eu estudo. Mas a nossa fé não pode depender da arqueologia, porque daqui a pouco alguns arqueólogos falam alguma coisa diferente do que a Bíblia fala e eu perco a minha fé. Não, minha fé não deve estar embasada na arqueologia, minha fé deve estar embasada na Bíblia, porque ela é a única fonte, só na Escritura, a única fonte da minha fé deve ser. Agora, os textos nos auxiliam a nos aproximar mais de Jesus, sem dúvida. A arqueologia nos ajuda, sem dúvida. E a nossa fé é cada dia mais fortalecida pelo estudo da palavra, o estudo diligente, onde a gente pega partes e começa a comparar com outras, e pega partes da história, né? Foi assim que a arqueologia chegou tão longe, usando a Bíblia para achar cidades, geografia, formas, tempo, tudo. E é assim que a nossa fé deve ser, firmada simples e unicamente na Escritura Sagrada. E aí a gente vai logo, logo estar livre de todos os problemas, né? Desde que nós possamos nos arrepender, né? E seguir os caminhos dele. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, nós estamos encerrando por aqui. Agora a gente vai comer o pão matzá, né? E ver as moedas e cheirar alguns perfumes ali. E se alguém tiver alguma pergunta aí, estamos disponíveis. Não tendo? Oramos? Vamos orar? Convido você em casa e nós aqui também ficarmos em pé para que possamos buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, por termos passado momentos estudando da Tua vida e principalmente do ser que morreu e ressuscitou para viver eternamente em nossos corações. Que esse Teu sacrifício possa se fazer constante, Senhor. Que nós possamos lembrar do Teu sacrifício até a Tua volta e então nos debruçarmos a Ti, perguntando como foi os momentos que aqui passou. Que o Teu sacrifício não seja em vão na nossa vida, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor.